Bom dia, hoje a gente vai dar continuidade à segunda fase do modernismo, a geração de 30, relacionada ao capítulo 8. Bom, a poesia da geração de 30 seguiu um caminho bem diversificado, assuntos de ordem social, filosófica e religiosa. As composições poéticas dos escritores não tendiam ao regionalismo, mas sim à universalização. O prosaico continuou sendo bem explorado. Voltaram-se para problemas de ordem social e histórica, além de manifestarem aflições religiosas e existenciais. Um grande olhar sobre os fatos do cotidiano e foi marcado principalmente na poesia de Carlos Drummond de Andrade. Essa geração manteve as conquistas formais da primeira fase. Bom, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Murilo Mendes e Jorge de Lima são os escritores que mais se destacam nessa segunda fase do modernismo, que seguiu até o ano de 1945. Carlos Drummond de Andrade é um dos poetas brasileiros mais importantes do século X. Ele nasceu em 1902 em Itabira, Minas Gerais. Responsável pela consolidação do modernismo mineiro, o itabirano publicou o seu famoso poema No Meio do Caminho, na revista de Antropofagia. Em 1934, ocupando a função de funcionário público, mudou-se para a capital federal da época, o Rio de Janeiro, onde morou até sua morte, em 1987. Poema de Sete Faces. Este é o primeiro poema de Alguma Poesia, 1930, o seu livro de estreia e uma síntese de todas as características literárias de Carlos Drummond. O poema apresenta 7 estrofes, que correspondem às 7 faces mencionadas no título. O poema mescla traços dos primeiros momentos do modernismo. É um poema plurissignificativo, ou seja, é aberto a variadas leituras e interferências. A seguir citarei as 7 faces. A primeira face é a gaúcha, onde o eu lírico conta a sua sina, afirmando ser gaúcho, ou seja, inseguro na vida. A segunda é o desencontro. Nesse trecho relata que há um desencontro entre os sentimentos do eu lírico. A terceira face são os desejos. Na estrofe anterior, o desejo era descrito de maneira geral. Agora o eu lírico sucumbe às necessidades sexuais. A quarta face é a família. Essa face é referida a uma recriação da família. A quinta é a metafísica, onde o eu lírico roga a Deus, evocando a passagem bíblica em que Jesus, ao ser crucificado, clama pelo seu Pai. A sexta fase é a lírica. Surge uma ideia recorrente na poesia de Drummond, o coração maior que o mundo. O eu lírico expõe a sua essência gaúcha. E a última, a ironia. Essa última fase revela a dificuldade do eu lírico em tratar dos seus sentimentos. Esse desencontro entre o ser e o mundo é o grande mote deste poema. A poesia do cotidiano é marcada por poemas que revelam as influências das primeiras experiências modernistas, eivadas de humor e ironia. Exemplo, quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com João Pinto, de Fernandes, que não tinha entrado na história. E também nessa fase, o poeta preocupa-se em retratar momentos do cotidiano, enfatizando acontecimentos banais, fatos corriqueiros e sentimentos. Outro exemplo, no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Bom dia, eu vou falar da poesia de caráter político-social. Foi produzido durante a Segunda Guerra Mundial. Ao ler essa poesia, podemos perceber uma visão mais profunda e angustiada do mundo, a miséria moral e espiritual.
Eu vou ler um pedacinho de um poema para ter uma noção. Enquanto reclamas da tua mordomia, teu irmão se deita em trapos imundos. Enquanto comes do melhor, teu irmão sonha com um pedaço de pão. Então, assim, com esse pedacinho de poema, podemos perceber, ver essa profunda profunda e angústia do mundo. Vinícius de Moraes nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Formado em Letras e Direitos, ingressou ainda jovem na carreira diplomática, abandonando posteriormente em favor da literatura e da música popular. É conhecido por ser um criador de sonetos e poemas, como A Bomba Atômica, A Rosa de Hiroshima e Operário em Construção. O próprio poeta adverte em sua antologia poética de 1960. Primeira fase, misticismo. Misticismo é a tendência para crer em entidades ou forças sobrenaturais, crença de que uma pessoa se consegue comunicar com uma entidade espiritual ou receber mensagens desta. Os poemas de tons religiosos aparecem nos dois primeiros livros, com mais ênfase em O Caminho para a Distância, 1933, com os outros poetas de sua geração. Essa fase da poesia de Vinícius é marcada pela preocupação religiosa, de tom predominantemente melancólico. Segunda fase, sensualismo, a qual todas as ideias originam das sensações. A partir do longo poema Ariana, A Mulher, 1936, Vinícius adota a figura feminina como o tema máximo de sua poesia, em volta de sensualidade e erotismo. Essa tendência se afirma nos livros posteriores. Bom, a terceira fase é o cotidiano e a poesia social. O cotidiano incorpora-se plenamente em poemas, sonetos e baladas, no ano de 1946. Isso quer dizer que os poemas social surgiu como uma espécie de manifestação cujo alvo principal era posicionar contra o radicalismo, manifestando pelo movimento concretista. Por sua vez, o objetivo era mostrar o cotidiano, as várias manifestações que estavam acontecendo na época. O autor Vinícius de Moraes não permaneceu indiferente aos graves problemas que estavam ocorrendo na segunda metade do século, na Segunda Guerra Mundial. No famoso poema A Rosa de Hiroshima, o poeta cria uma imagem trágica ao mesmo tempo lírica do ataque atômico ao Japão, articulado pelos Estados Unidos. Eu vou ler o poema agora. A Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças, mudas, telepáticas, pensam nas meninas cegas e inéditas, pensam nas mulheres, rotas alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas, mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, da rosa hereditária, da rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose antirrósica atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Dá pra ver que ele mostrou que o que estava acontecendo, né? O eu lírico mostra seu sociopolítico que estava acontecendo na época. E é isso. Então, aqui fala do Orfeu Negro, em 1958, que é um filme itálico franco-brasileiro, em francês Au Preneur, realizado pelo diretor Marcel Camus. O filme é baseado na famosa peça de Vinícius de Meirelles, Orfeu da Conceição, que foi escrita em 1954. Então, essa peça é uma adaptação que conta a história de amantes, Orfeu e Eurídice. A história foi transportada para os morros do Rio de Janeiro, narrada durante o Carnaval. O espetáculo estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 25 de setembro de 1956. O famoso arquiteto Oscar Niemeyer foi o responsável pela cenografia, então ele ficou responsável, né, pelo cenário da peça. Consagrado no mundo inteiro, o filme é um dos marcos fundadores da Bossa Nova, trazendo músicas clássicas e gêneros assinados por Tom Jobim. Então foram várias
vários nomes importantes, né, que fizeram parte desse marco, dessa peça, né, que foi Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Luiz Bonfá, Antônio Maier. E o filme teve outra versão em 1999, sob o nome Orfeu, dirigido por Cacá Diegues. Então essa obra ela foi muito importante, né, para o nosso país, que ela destacou o negro, destacou a traição e também destacou a festa em carnaval, né, do nosso país. Bossa Nova e Vinícius de Moraes. A bossa nova é um estilo musical que surgiu no Brasil a partir de 1958, com o meio de atualizar a música com as linguagens em voga tanto no exterior, principalmente do jazz norte-americano, quanto no Brasil, particularmente na cidade do Rio de Janeiro. A palavra bossa era utilizada pelos jovens cariocas para designar algo diferente, atual, à época. Tudo que era novo era bossa nova. Esse movimento rompeu com os excessos na música brasileira, seja na variedade de instrumentos musicais, na composição das letras ou na performance dos cantores. Os bossa-novistas, conhecidos como os cantores do banquinho e do violão, prezavam pela simplicidade, utilizando para isso itens ligados ao cotidiano, valendo-se de uma linguagem coloquial expressa por meio da naturalidade da voz, que assumiu um tom íntimo dialogando com os instrumentos em vez de mostrar sua potência e de um conjunto menor composto por violão, piano, percussão e baixo. Junto a João Gilberto e Tom Jobim, Vinícius de Moraes foi um dos divulgadores e principais integrantes da Bossa Nova. O poeta já era conhecido no meio literário. Contudo, o sucesso da peça Orfeu de Conceição, 1954, e de Orfeu Negro, 1958, fez com que o escritor se dedicasse mais à música. Vinícius de Moraes uniu a poesia à música, levando essas duas artes para os bares e lugares por onde andou. Sobre essa junção, afirmou: o pessoal fica grilado pelo fato de eu fazer música, achando que a canção popular é uma arte menor. Puro preconceito, muita gente acha que esgotei meu talento poético fazendo canções. Nunca larguei a poesia pela música. Acho isso uma besteira completa. Continuo fazendo poesia e música. E pelo contrário, junto as duas em uma só, pois poesia e música